Mas não é o suficiente. Vamos orar por esses irmãos, vamos curvar as nossas cabeças. Senhor amado, nós queremos agradecê-lo pela bênção da semana que passou, pela bênção dessa nova etapa, que é essa semana que inicia. Nós não sabemos, ó Deus, o que ela nos trará, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor já sabe e que o Senhor estará conosco em qualquer que seja a experiência. Por isso, ó Pai, nós queremos louvá-lo por essa presença maravilhosa que tem feito nas nossas vidas toda a diferença em nossa caminhada existencial. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor estes servos do Senhor que estão com a saúde abalada, estão com enfrentamento, Senhor, que o Senhor esteja visitando-os de uma maneira muito especial. Pedimos-te, ó Deus, pelo pastor Edson, pela Cristina Amaral, pela Aninha, Jardelita, Norma, irmãos que têm servido o Senhor com inteireza de coração, mas agora passam por momentos de fragilidade através de doenças. O Senhor esteja visitando-os com graça e misericórdia. O Senhor esteja dando a cada um cuidado especial do Senhor. Pedimos-te também, ó Deus, uma bênção muito especial sobre o pastor Jair, lá em Uberlândia, com a cirurgia que ele fez. O Senhor esteja dando a ele, ó Deus, também a bênção do cuidado do Senhor. Que o Senhor esteja produzindo as realidades espirituais na vida desses queridos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, pelas respostas já, que muitos de nós já temos usufruído, e que o Senhor esteja derramando sobre nós esse cuidado. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, o irmão Benedito, que está nesse processo também de colher o fruto do toque do Senhor, mas hoje teve problema de novo de dor. O irmão Miguel, a irmã Iole, irmão Amaral, que o Senhor esteja, ó Deus, produzindo na realidade de cada um as tuas bênçãos. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui de estudo da tua palavra, que teu Espírito Santo ministre, como sempre, a cada um de nós. E ao sairmos daqui, saiamos com os nossos corações cheios desta palavra emanada, Senhor, do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir. Nós estamos lá no Salmo 34. E estamos aprendendo com Davi após ou pós-caverna. Nós falamos domingo passado sobre a questão de estarmos sempre fazendo o bem e apartando-nos do mal. Não é só apartar-se do mal ou afastar-se do mal, mas também fazer o bem. Não é só o lado negativo de não fazermos o mal, mas em contraposição, fazermos o bem. Não é só afastarmos, mas também nos aproximarmos para produzir as realidades do Senhor na vida de pessoas. Hoje, continuando o verso 14, primeira parte, aparta-te do mal e pratica o que é bom. A segunda parte diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Eu li uma história de um professor que intermediou uma conversa de uma discussão entre dois alunos.
e professor de escola dominical. E esse professor perguntou ao aluno assim, o nome dele era Lucas. Lucas, o que você fez quando que eu acho que é Eduardo, né, lhe chamou de mentiroso? O Lucas diz, professor, eu me lembrei da palavra que o senhor me diz, que a resposta macia desvia o furor. E ele diz, muito bem, Lucas, você reagiu de acordo com o que a palavra diz. Mas qual foi a resposta macia que você deu para ele? Ele disse, eu lhe respondi com um tomate macio. Né? E não é macio, é branda. Né? Palavra branda, ela desvia o furor. Mas é assim mesmo, irmãos. Alguns de nós não temos a coragem de deixarmos as coisas passarem baratas. Não costumam comer nada amanhecido. Então, às vezes, nós pegamos a palavra de Deus e nós não a praticamos. A gente sabe, e é um texto bem conhecido, mas nós não praticamos de verdade. A gente enfrenta a vida, enfrentamos da nossa maneira e não colocamos a palavra de Deus em prática. A gente não deixa essa palavra produzir aquelas realidades que ela precisa produzir no nosso dia a dia. Sempre estamos na defensiva e se alguém apontar, o pau come, não é? E a psicologia hoje inventou uma palavra dizendo que as pessoas são proativas. Ou seja, não é que ela tem um temperamento ruim, não é que ela não consegue controlar o seu temperamento, mas é porque ela é proativa. Ou seja, pontou, ela está prontinha para a briga. Então a palavra de Deus hoje diz que eu preciso, como servo do Senhor, procurar a paz, buscar a paz e me empenhar por encontrá-la. Eu preciso de ser proativo, mas buscando a paz. Alguém já disse, irmãos, que não é como nós agimos que demonstramos o quanto de cristão que nós somos, mas é como nós reagimos. É que nós, em situações difíceis, é que nós realmente demonstramos, através dessa reação nós, o quanto de crente nós somos. Muitos de nós agimos bem. E às vezes nós agimos bem por causa daquela ideia pré-concebida, aquele trabalhar pré-concebido, que nós falamos das palavras aqui, quando nós estudamos sobre a palavra. Por exemplo, quando nós nos preparamos para falar, esse trabalho de preparo não reflete o nosso caráter. O nosso caráter é refletido quando eu não penso para falar. Que aí eu estou exatamente, quando eu não me preparo, quando eu estou exatamente passando aquilo que eu sou. Com relação a agir, às vezes nós nos policiamos para agirmos corretamente. Mas quando nós reagimos, nós não reagimos corretamente. Há muitas pessoas que agem bem, mas se nós as puséssemos em situações ruins, elas reagiriam mal. Por isso que o trânsito nos ajuda a fazer isso.
O dia a dia nos ajuda a fazer isso. Porque a nossa reação é que de fato é a que conta, é a que vai traduzir essa realidade do Senhor nas nossas vidas. Procure a paz e empenha-te por alcançá-la. Nós temos que buscar a paz. É minha e sua responsabilidade gerar a paz. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser pacificadores e não encrenqueiros. Agora, o que tem de encrenqueiro nas igrejas não está escrito. Estou dizendo como pastor. O que a gente apaga de fogo na igreja não está escrito. E principalmente numa cidade onde ela é povoada por descendentes de italianos, de portugueses, que brigam com a sombra, espanhóis, não é? E duro é quando mistura português e espanhol, não é? Aí o negócio pega, é só apontar, o negócio pega. Ou então italiano e português. Né? O italiano é o mais briguento, ou é o português que é o mais briguento? O italiano é mais, né? Então, sei lá, cada um defende a sua etnia, né? Então, mas como nós brigamos? Então, a palavra de Deus, ela nos chama para sermos pacificadores. Em casa, no trabalho, eu estou entregando a presidência do presbitério. Eu não vou mais presidir o presbitério. Eu vou tirar um tempo. Eu não só pisei no freio aqui na igreja, mas pisei no freio em todas as minhas atividades e vou fazê-lo com o presbitério. Não vou ser mais o presidente do presbitério. E aí eu falando isso para algumas pessoas, eu falei, mas você poderia ser o presidente do presbitério, falando com alguns pastores. Eles disseram, não, o presidente do presbitério tem que ser como você, pacificador. Porque eu sou pacificador. É um dom que Deus me deu. Lá em casa, se tem alguma encrenca com a Simone, não é ela que resolve fazer as pazes, sou eu que faço isso. Se deixar, ela fica sem falar comigo o tempo que eu não for atrás. Sou eu, mas é o dom, né? Fazer o quê? Não é? Eu sou pacificador, sou mesmo. Eu não gosto de briga. Eu não sei se é porque eu venho de uma família que brigou a vida toda, minha mãe e meu pai, e aquilo me fazia muito, mas muito mal. Então eu não sei se é algo que já gerou diante desses conflitos desde pequenininho, que eu não gosto de conflito. Se a Simone vira a cara para mim, eu quero saber por quê, e já logo dou um beijinho, dou um abraço, e tento resolver o problema. Na igreja, da mesma maneira, eu não gosto. Se eu percebo que alguém está com a cara virada, eu vou atrás para saber o que foi. A menos que essa pessoa vá embora e não liga para mim mais, também não tem problema. Né? E a gente fica aqui, nem eu ligo para você, nem você liga para mim. Não é? Então, nem eu te ligo, nem você me liga. Então, não tem nenhum problema. Mas eu não gosto disso. Por quê? Porque o pacificador, ele gera a realidade da vida de Deus na comunidade e na família, no trabalho. Eu e vocês, não deveria ser privilégio meu, deveria ser privilégio de todos os pastores, de todos os crentes, serem pacificadores. Porque Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Porque eles herdarão a terra. Então a Bíblia está dizendo que paz é algo que eu preciso de perseguir.
Se ela tentar fugir, eu tenho que correr atrás dela e empenhar-me para que essa paz seja construída. E gera essa realidade. Eu estava lendo uma reportagem no Cristianismo Hoje. É uma reportagem que eles colocaram 10 princípios para a prevenção de conflitos. 10 princípios em Provérbios. E eles fizeram isto baseado na família cristã. Porque essa revista, Cristianismo Hoje, é uma revista americana que, como as nossas revistas hoje, evangélicas que tem por aí, então ela trouxe a seguinte realidade. Olha aqui. O conflito é causado, primeiro, por problemas de controle, 85%. Problema de controle. O Espírito Santo de Deus habita em nós e um dos frutos do Espírito Santo de Deus é o quê? Domínio próprio. Eu tenho vontade de falar um punhado de coisas, tenho vontade de esganar, tenho vontade de voar na garganta, tenho vontade de mandar pessoas passearem, tenho vontade de dizer que não vou ouvi-las mais, tenho vontade de fazer isso. Mas tem um Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me disse, não faça isso. Isso é domínio próprio. Paz. Eu posso ser o fator de paz. Por exemplo, quando eu cheguei aqui nesta igreja, só nessa igreja tinha 2 processos. Um do presbitério contra a igreja, um da igreja contra o presbitério. O conselho desta igreja já tinha contratado um advogado especialista em problemas eclesiásticos. Foram 2 anos tentando mostrar para o conselho da igreja e para o presbitério que isso não ia levar a nada. Fui chamado de criança, mesmo tendo 42 anos, que eu não sabia nada pelo advogado da igreja, que é de Campinas. Mas eu entendia que o que estava acontecendo era uma jogada do inferno para desestabilizar o ministério da igreja. E intriga e contenda, exatamente contraditório ao que o Evangelho apregoa. O que o Evangelho apregoa é paz. Se existe contenda, conflito, brigas, ranço, isso tem a ver com o inferno e não com a realidade de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso acontece porque nós não temos controle no falar, no reagir. Provocações, irmãos, você vai receber várias provocações. E muitas vezes as pessoas são habilidosas para provocar. Elas provocam, e quando você parte para cima delas, você fala, não, Mara, não, você entendeu mal. Normalmente é assim que as pessoas fazem. Então, 85% dos conflitos têm a ver com problemas de controle. Mas não deveria ser. Porque o Espírito Santo de Deus dá-nos o fruto do domínio próprio. É dele isso. É dele. É ele que implanta isso no coração. Eu sou pacificador, não é porque eu tenho natureza pacificadora. É porque o Espírito Santo de Deus imprime isso no meu coração e
ganhou um terreno fértil, por eu não gostar de intrigas, por eu não gostar de brigas, por não gostar de inimizade. Então aí o Espírito achou e construiu o que eu sou hoje. Eu sou mesmo assim. Toda a vida fui assim. Me lembro que quando tinha aquelas brigas por causa do peão, por causa do jogo de bolinha de vidro, né? Aquela bolinha que jogava aquele mundo lá, você tinha que acertar. Muitas vezes você só triscava, o cara dizia, não triscou. Eu deixava, perdia a mão por causa daquilo e abria mão de um punhado de periferia por causa do que é mais importante, a minha amizade com aquela pessoa. Porque enquanto eu estiver sendo amigo dele, eu posso estar em contato com ele e transformar aquele temperamento ruim. Então, o Espírito de Deus faz isso. Outra questão de conflito é visão e direção. Ou seja, eu quero ir para um lugar e outra pessoa quer ir para outro lugar. Visão. Visão é um negócio muito complicado, irmãos. Por quê? Visão, ela é dada-nos de acordo com a capacidade que nós temos de percepção. De percepção. Nem todo mundo tem a mesma visão. Nem todo mundo. Cada um de nós, a nossa visão, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de percepção, de concepção. Se nós não temos, nós não vamos conseguir ver. Não tem uns testes aí de dinâmicas de grupo que põe lá aquelas imagens superpostas para ver se você enxerga o Cristo, se você enxerga dois homens, se você enxerga uma mulher, ou você enxerga uma moça, ou se você enxerga uma velha com coisa. Então, é a mesma fotografia e pessoas ficam tentando ver e não conseguem ver. Se eu tenho o meu instinto animal aguçado, vai à mente aí dos torcedores quando eu falo assim, animal! Algum animal jogador que tem esse apelido? Claro que vocês sabem quem é. Um excelente jogador, mas foi atrapalhado por causa do seu temperamento. Então, quando nós somos animais irracionais nas nossas ações e reações, então há conflitos. Então a minha visão, ela precisa de ser trabalhada. E às vezes eu deixo, por exemplo, ultimamente, aquele negócio depois de 50, né? Que eu não vou correr mais atrás disso. Por exemplo, eu falo alguma coisa lá, quando tem a Simone, a Letícia, a Lívia. Eu falo alguma coisa, elas contestam, eu calo. Eu deixo o fato provar para si mesmo que eu estava certo. Aí depois, quando prova, eu dou só aquela risadinha. Pronto, só isso. Não é? Então, porque muitas vezes você tenta provar o seu ponto de vista, e ponto de vista é um negócio muito complicado, porque é do seu ponto que você está tendo a visão, então gera conflitos. Direção gera conflitos. Por exemplo, eu dou certo com os meninos que estão aqui, com os pastores que estão trabalhando comigo, porque eles seguem a minha visão e a minha direção. O dia que algum deles não seguir, eu vou ter que decidir, eles ou eu. Como eu sou eleito, eu fico e eles vão embora. É assim que funciona.
Na igreja presbiteriana é assim. Se qualquer um dos copastores imprimir uma direção e uma visão diferente à igreja, e eu entender que essa visão e essa direção da igreja não é para onde Deus está conduzindo para ir, ele vai embora. Conflito. Então, 64% dos conflitos têm a ver com visão e direção. Mudança de liderança, 43%. Porque mudou a direção, mudou a liderança, muda visão e direção. Por que muitas vezes a gente muda de igreja e não dá certo? Porque você não só está mudando de igreja, você está mudando de visão, de direção e de provisão de alimento com relação ao seu culto e a sua vida como membro de igreja. Então mudou de liderança, então tem conflitos. Por que é que a igreja coreana de Nova Jersey não veio mais para fazer o trabalho conosco? Porque mudou o pastor. Mudou o pastor. O pastor que está lá agora em Nova Jersey, na igreja coreana, ele não tem essa visão de missões em outros países. Então, mudou a liderança, é um ponto de conflito. Imagina aqueles irmãos que estão lá, que têm os seus corações movidos para missões. Estão em conflito. Outra coisa que muda na igreja é o estilo do pastor. Gera conflitos. Quantas igrejas já foram divididas por pastores por causa do seu estilo? Pastor, irmãos, é igual casamento. Não tem ninguém errado. Não tem ninguém, precisa de achar a tampa e a caçarola. Por exemplo, você olha para Simone e diz assim, eu não ficaria casado com essa mulher um dia. Mas eu já estou há 27 anos com ela. E não tem problema. Então não é ou casado com a Lucinha um dia. Ou com o Weber, né, Lucinha? Ou com o pastor um dia. As mulheres podem olhar para nós e falar assim, eu não ficaria casado com esse pastor um dia. Se ele falasse um negócio desse na frente da igreja, estava acabado o casamento. Não é? Então, a questão de estilo, cada um tem um estilo. Cada um trabalha uma realidade. Então, o pastor precisa de casar com a igreja. Precisa ser a tampa e a caçarola. Então, por exemplo, se o camarada tem tendências pentecostais, ele precisa de ir para a igreja que tem tendências pentecostais. Porque se ele pegar uma igreja tradicional, ele quebra a igreja. Ele vai dividir a igreja. Da mesma maneira, um pastor que é tradicional e pastorear uma igreja é pentecostal. Como eu sou sincrético, eu consigo lidar. Então, a minha igreja tem irmãos que têm inclinações pentecostais, eu sei disso que tem. E tem irmãos que são profundamente tradicionais. Então, se você tem um pastor que consegue trabalhar essas realidades, você vai abençoar a comunidade. Porque aqui eu tenho gente que gosta de orar, tem gente que gosta, mas tem outra gente que trabalha tranquilo, sem muito envolvimento, mas pagam a conta, oram pelo ministério, são crentes firmes. Tem crentes aqui que gostam de cantar hinos, mas tem outros que gostam de cantar corinhos. Então vamos cantar hinos e corinhos. Tem gente que gosta de orar de joelho, qual o problema? Mas tem gente que gosta de orar sentado. Tem outros que gostam de orar em pé. Qual o problema? Eu não tenho problema. O meu estilo é exatamente esse estilo. Eu não tenho nenhum problema. Porque meu pai é batista. A minha mãe é presbiteriana renovada.
E eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha casa tinha pastores da Assembleia de Deus, pastores da Igreja Brasil para Cristo. Então não tenho nenhum problema, eu tenho acesso a essa realidade espiritual, porque a minha visão foi construída com a visão do reino. Se algum de vocês falar, pastor, eu estou indo para a igreja tal, que está lá na minha esquina, meu irmão, vá com Deus, que Deus te abençoe. Pastor, eu sou da igreja fulano de tal, estou vindo para cá porque eu mudei para ali, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Então não tem problema com isso. Agora, quando entra em conflito o estilo do pastor com a igreja, aí gera divisões e tudo mais. O que é, irmãos, que eu posso fazer para evitar isto? Que eu possa procurar a paz e empenhar por persegui-la, por alcançá-la. A primeira realidade que a gente precisa fazer não é uma realidade cega. Não é uma realidade cega. É uma realidade trabalhada. Provérbios, capítulo 18, verso 17, nos dá o primeiro princípio para fazermos isso. Tenha conhecimento do todo. O pacificador não é aquela pessoa bonachão. Eu não sou. O que precisa fazer é ter um conhecimento do todo. Investigue, procure esclarecer o que está acontecendo. Veja o que Provérbios nos diz. O que está dizendo aí? Então. Então nós precisamos de ir atrás. Primeira coisa, primeiro princípio para prevenir conflitos é saber, olha, esse é o seu lado. Agora vamos olhar o outro lado. Olha, tem agora na justiça brasileira uma coisa que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria. Conciliador. Esse eu gostaria de trabalhar. É um negócio que eu me daria muito bem. E como esses, como é que chama? Não é tribunal, não. Hein? Mais alto. Pois é, mas como é que chama o junta conciliadora? Então, você é da junta conciliadora? Então, veja. Quando a pessoa chega, a Bíblia está dizendo, quando ele começa a briga, o pleito, esse que começa parece que ele é quem tem a razão. Parece justo. Até que vem o outro e o examina. Ou seja, se você ouve a história de alguém, você fala, pobrezinho dele, que a mulher tem que... Nossa, aí quando você ouve a mulher, você fala, e agora? Né? E agora? Na igreja, os nossos jovens, e isso era mais, não gostaram, bem? Então vem para cá. Eu fico satisfeito se vocês gostaram mais de ficar aqui. Quando as meninas estavam em casa, e nós que os nossos filhos já foram, né, pelo menos estão indo, a gente sabe disso. Quando os filhos estão em casa, a gente sabe mais notícia da turminha. E aí, por exemplo, fulano terminou com ciclano. Mas ainda bem, né? Tal, todos aqueles comentários que tem em toda casa que tem jovem.
Aí, às vezes, quando o tempo passa, a gente faz uma pergunta assim: quem livrou de quem? Não é verdade? Porque quando aparece, por exemplo, a Lívia, a amiga da Lívia, então elas conversam, e aí a Lívia diz: pai, tal, pobrezinha da Lívia. Tal. Nunca aconteceu isso, mas poderia ter acontecido. Aí depois você fala assim: mas para, olha o que o outro está falando que ela fez. Ou a minha chega e fala. Então, são coisas que a gente precisa de ver o outro lado. Alguém já disse: toda moeda tem dois lados. Provérbio está dizendo isso. Então, quando você for pacificador, não seja parcial. O pacificador, ele é imparcial. O reverendo Francisco Leonardo Scalvik, eu sempre o admirei. Sabe assim, quando você olha para um líder e fala assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele? Eu almejei isso no seminário todas as vezes que eu via o pastor Francisco. Ele foi o reitor do seminário quando eu estava lá. No meu último ano, no meu terceiro ano, ele passou a reitoria para terminar o doutorado dele pelo Mackenzie. E como foi difícil aquele tempo que ele deixou a reitoria. Parece que eu fiquei órfão. Ele era aquela sobriedade, ele trabalhava com sabedoria, com habilidade pastoral. A voz dele já fazia você se render à realidade espiritual. E eu olhava para ele e falava assim: rapaz, eu quero ser como esse velhinho. Ele não era velhinho nada. Ele tinha 50 e poucos anos. Mas eu estava com 20 e poucos. Então, ele sempre foi investigador. Ele nunca foi parcial. Por exemplo, eu já contei isso aqui para vocês, que é uma das coisas que ficou gravada na minha cabeça. Ele era o professor de grego, uma das matérias dele é grego. E professor de exegese de Romanos, que é um dos livros mais difíceis de exegese, Romanos. E quando a gente fazia uma prova, que saíamos bem na prova, ele não ficava olhando a prova. Você poderia fazer a prova em qualquer espaço do campus. Você poderia ir para a biblioteca, para o seu quarto, debaixo da árvore, debaixo da escada, na lavanderia, qualquer lugar você poderia ir. Contando que você colocasse uma palavra em grego chamado pistos, que é eu sou fiel, e assinasse. Mas se você tirasse uma nota boa, ele colocava assim, ele punha a nota, por exemplo, um 8. Tirar um 8 com ele não era fácil. Então ele punha assim, defender. Então você poderia ficar preparado, porque qualquer momento que ele cruzasse com você nos corredores do seminário, ele iria abrir o Novo Testamento grego em qualquer parte de Romanos, iria pedir para você ler, e enquanto você estava lendo, ele ia te interrompendo, principalmente onde tinham verbos significativos. E ele perguntava assim: que tempo está esse verbo? O que essa palavra quer dizer? Qual é essa conjugação? E ele ia falando tudo para você defender. Então ele era muito rápido.
E ele falava o seguinte, que ele fazia isto para ver se nós de fato sabemos, porque nós não vamos sentar para fazer uma prova, nós vamos ensinar, e alguém pode levantar lá e perguntar para nós alguma coisa que não está escrita. Então nós precisamos saber. E ele deu para um quarto-anista a nota que ele precisava, mas deu para ele defender essa nota. Esse quartanista, ele era irascível. Ele não é pastor hoje mais. Normalmente não são mais, irmãos. Eu estava falando com o Everton, que vestibular hoje dos seminários não está mais, ou os vestibulares não estão, selecionando os seminaristas. Por quê? Tem menos candidato do que vaga. Isso não existe. Então, por exemplo, se eu vou prestar um vestibular, tem 40 vagas, mas só tem 35 inscritos, o que você vai ver é quem passou em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, até o 35º. Mas quem é que vai selecionar os pastores? As igrejas. Vai fazer muita igreja sofrer. Mas quem vai selecionar os pastores vai ser a igreja. A igreja vai dizer assim, você não serve. Igreja tem que fazer isso. Conselho tem que fazer isso. Então o que aconteceu com esse rapaz? Ele ficou muito bravo. Esmurrou a porta, chutou a porta e falou que ia bater no reverendo Francisco. E desceu para bater nele. E o reverendo Francisco estava na reitoria. Ele entrou na porta, o reverendo Francisco nunca fechou a porta. Aí ele entrou, a hora que ele entrou, claro, o pastor Francisco era o reitor do seminário. O pastor Francisco conhecia aquela peça rara. Ele era inteligente, era um homem de Deus. Ele sabia quem era aquela peça. Aí o que aconteceu? Quando ele entrou para bater no reverendo Francisco, o reverendo Francisco levantou e disse o seguinte, aí todo mundo desceu atrás. Estou contando coisa de testemunha ocular. Porque nós queríamos ver o que queria dar. Né? Aluno, irmãos, é aluno em qualquer faculdade. Tanto teológica quanto na USP. Então, surgiu alguma coisa, o cara vai ver o que dá o negócio. Né? Quando ele entrou na reitoria, o reverendo Francisco levantou e disse, meu irmão, não faça nada que você venha arrepender depois. Antes do irmão dizer ou fazer qualquer coisa, leia aquela placa. Era uma plaquinha que tinha no rodapé do escritório dele. E para você ler a placa, você teria que ficar de joelhos. E na plaquinha estava escrito assim, não mais eu, mas Cristo. Leia, irmão, leia o que está escrito ali, irmão. A voz dele era desse jeito. Aí quando ele levantou e disse, sim, irmão, diga o que o irmão está querendo. Não, pastor, nada. Pá! Fechou a porta e foi embora. Né? Então, investigue. Vá até o final para você provar a realidade dos fatos. Conflitos, irmãos, eles podem estar existindo de um lado. De um lado. Lembra o pai que recebeu a carta do filho pedindo dinheiro? Manda dinheiro, porque meu dinheiro acabou. Olha aqui, bem, o que dá? Manda o dinheiro, pai. Deposito, porque meu dinheiro, então eu tenho que pagar amanhã. Não sei o quê. Falou, bem, não é assim. Pai, meu dinheiro acabou. Eu queria que o senhor mandasse dinheiro amanhã. Pronto, bem, é assim que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Então a tonalidade de voz que você dá, talvez mostre que você tem razão. Mas se você for buscar a paz
empenhar-se por alcançá-la, examine. Talvez não é nem aquilo. Quantas vezes, irmãos, eu e vocês tivemos problemas porque nós não fomos atrás para saber se é de fato aquilo que nós imaginávamos que era? Quantas vezes? Quantas vezes numa olhada a gente fala, mas você vai ver, não é aquilo que você estava pensando. Nós nos enganamos. E às vezes nós até passamos informações que não são. Provérbios diz, o que começa o pleito parece justo. Mas quando você vai buscar a paz, empenhar-se, persegui-la, pôr a conversa, colocar a conversa e dizer, ó, meu irmão, não é bem assim. Do trânsito, aliás, do estacionamento. O engraçadinho aqui da igreja que colocou o bilhete no meu carro. Quando eu falei que iria falar sobre estacionar em lugar proibido. Então a pessoa saiu do culto, colocou um bilhete que meu carro estava naquele estacionamento aqui de deficientes na frente daquela loja, mas quem estacionou não fui eu, foi o Francisco. Então, irmão, são coisas que a pessoa faz, quer dizer, para essa pessoa, se ela não me ouviu, eu fui incoerente, mas era meu carro que estava lá. E a atitude dele poderia criar uma indiferença com o Francisco, que está vindo para a igreja. Fala, mas que igreja é essa? Poderia fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o cara que começa o pleito, ele pode estar com a razão. Mas quando você vem conversar comigo, não fui eu que estacionei o carro. Ele perdeu a razão. Ficou feio para ele. Eu não quero nem saber quem foi. Não quero mesmo. Porque vai ficar errado, vai ficar complicado esse negócio. Então, o que começa pode ter razão. Mas quando se examina, não tem razão. Segundo, controle o seu temperamento. Para buscar a paz, para empenhar em encontrá-la, nós precisamos controlar o nosso temperamento. Não tem pessoa que diz, se eu nasci assim, assim vou morrer. Pau torto é que faz isso, irmãos. Que até a cinza dele é torta. Mas gente, principalmente gente que diz que encontrou com Jesus, o temperamento muda. Tem que mudar, porque se não mudar, irmãos, eu não vou acreditar que Deus vai me levar para o céu. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na minha vida a nível terreno, eu vou duvidar da garantia que Ele me dá da eternidade. Encontrar com Jesus é sinônimo de mudança. Eu preciso tornar-me naquilo que Deus quer que eu seja. Deus me aceita como nós estamos. Deus me aceitou como eu estava. Mas Ele não permite que eu continue no chiqueiro. Ele vai me tirar de lá. Ele vai dar-me uma perspectiva diferente. Ele vai trabalhar na minha vida. Olha o que Provérbios diz. Vamos lá. 15:1. 15, 18, 16, 32, 17, 27, 29 e 11. Vamos o primeiro. 15:1. O que diz lá? É aquela do professor. Pronto.
Irmãos, nós podemos mudar o tom de falar, nós podemos mudar a maneira de falar, podemos falar a mesma coisa. Mas da maneira como nós falamos, nós somos, por natureza, preservador de nós mesmos. Nós temos uma constituição, irmãos, formada para isso. Por que que quando alguma coisa vem no meu olho, eu pisco rapidamente e não cai nada? Porque é para defesa, o meu organismo está aberto, está... Agora, por exemplo, todos os sentidos nossos dormem, menos a audição. Menos a audição. Por que que qualquer barulho você acorda? É porque é o sentido de defesa, de preservação. Tudo, quando você dorme, apaga-se tudo, menos a sua audição. Menos a audição. Cada um tem um limiar. Por exemplo, o meu é baixíssimo. Então, qualquer barulhinho, eu estou no ar. Eu serviria para guarda noturno. Até nisso precisa. Não adianta um camarada que não acorda de jeito nenhum, né? A lá Simone. A Simone tem um sono pesado. Ainda bem, né, irmãos, que quando eu resolvo roncar, só se ela... né? Então, mas tem gente que não serve, porque acorda. Porque não, todos têm esse sentido de defesa. Uns têm mais, outros têm menos. Então, você desperta. Defesa. Então, quando alguém vem agredir-nos, o que acontece? O cara fala assim, cachorro é mansinho. Bate o pé para ele pra você ver. Ele pode ser mansinho quando ele percebe que não vai ser agredido. Mas quando ele percebe que vai ser agredido, ele, pode ser até os chihuahuas, aqueles cachorrinhos pequenininhos, nem sei a marca deles. A marca. Então, se nós falarmos duramente, as pessoas vão ter uma reação de defesa. E vai querer gritar mais alto. Não é assim que acontece? Baixa a voz numa discussão para você ver. O outro vai baixando também. Porque é uma reação. 15:18. Olha aí. O homem irado, iracundo, né, suscita contendas. Você já tem essa pessoa na família ou como amigo que não tem nada que ele não pega para criar problema? Você falar que um toco é toco, ele fala que é pedra. Não, não é bem um toco, isso aí entendeu? Está todo mundo dizendo que é toco. Isso volta à questão de concepção, irmãos. Tem pessoas que não concordam, não querem ceder, não querem deixar que o outro tenha razão, não quer colocar essa busca da paz. Mas o longânimo apazigua a luta. Ou seja, aquele que estica o ânimo. Jesus, o Senhor Deus, é longânimo. Porque senão ele já teria fulminado a gente. A começar por mim. Então ele é longânimo. Ele estende o seu ânimo. 16:32. Falando do longânimo aí também, ó. Longo ânimo. Exatamente. Mas o mais aplaudido não é o longânimo. O que ganha troféus não é o longânimo, é o cara da guerra. É o da guerra que ganha. Mas a palavra de Deus está dizendo que o longânimo, por que ele é melhor? Ele é melhor porque ele consegue dilatar o seu coração, dilatar o seu ânimo e não precipita em reagir. Ele deixa a coisa esticar.
ele não reage de uma maneira precipitada. Porque se Deus, irmãos, não fosse longânimo, eu e vocês não estaríamos aqui hoje. Longanimidade faz parte da realidade essencial de Deus. 17, 27. Eu gosto desse versículo. Olha aí, aqui serve para aquela parte da fala, da língua lá. Então muitas vezes você tem vontade de dizer, não, mas eu digo assim, eu falo na lata. Todo mundo que fala na lata, irmãos, colhe problemas sérios na vida. E hoje, empresas, eles estão atrás de pessoas que conseguem trabalhar com pessoas. Hoje eles não estão mais querendo o cara que fala na lata, que é o cara que tem a habilidade de lidar com gente, não é? Algumas empresas não é mais recursos humanos, é gestão. São gestores de gente. Então, para que a gente possa trabalhar essa realidade. Então, aquele que retém, né, as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Irmãos, está na Bíblia desde sempre. Por que é que a gente não aprende esse negócio, né? 29, 11. Então, não significa que o sábio não tenha vontade de fazer. O que ele não faz é dar vazão à sua ira. Tem umas coisas que a gente tem vontade, até iramos por dentro. Mas a gente não joga isso para fora toda hora que você tem vontade de esganar um, você faz isso, não é? Você não faz. Então a palavra diz que o sábio reprime a sua ira, ou seja, ele não põe para fora. Isso nada mais é do que domínio próprio. Agora uma coisa importante, irmãos, que infelizmente, pela nossa cultura a gente não faz, principalmente se tiver a ver com nossos filhos. Não proteja alguém das consequências da sua ira. Não proteja alguém das consequências da sua ira. É aquele negócio assim, caça ou briga, você vai achar. Isso é um princípio eterno, de sabedoria existencial. Então, Provérbios 19, 19 diz assim, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Como é importante isso aqui, irmãos. Claro que a gente precisa de aprender isso aqui, a colocar na prática. É duro fazermos isso com os nossos filhos. Aplicar na Bíblia, na vida da família, é muito mais difícil do que na vida dos outros. Porque normalmente nós queremos defender os nossos filhos. Nós queremos protegê-los para eles não sofrerem amanhã. Mas a melhor coisa é deixá-los sofrê-los quando você está de olho neles. É um sofrimento vigiado. Do que amanhã eles irem para a rua e sofrerem lá na mão de quem não os ama de verdade. Muitas vezes eu poderia ter aliviado as minhas meninas.
mas não fiz. Quem vai lucrar com isso e está lucrando são os que vão casar com elas. Mas quantas vezes poderia fazer alguma coisa para aliviar o peso sobre uma delas? Não aliviava. Se vira nos 30. Você não disse? Então se vira. Diz sem pensar. Então vai lá e se vira. Por quê? Se você livra a pessoa, igual pagar a conta de filho. Mesma coisa. Se você pagar a conta do filho, você vai pagar a vida toda a conta deles. Lá em casa, fez dívida? Fez. Se eu puder emprestar, empresto. Mas paga porque eu vou cobrar. Quando eu dou, está dado. Quando eu empresto, pague de volta. Quando me dão, está dado. Quando me emprestam, pago de volta. Não pago conta. Eu não tenho cartão, a Letícia gosta de um cartão e a Lívia também está entrando no cartão. Agora, eu não pago um boleto de cartão delas. Elas podem comprar o que elas quiserem. O que o texto está dizendo, que aquele camarada, mas ele é assim mesmo, é assim desde pequenininho. Se ele brigou, que o cara arranca o nariz dele fora lá. Eu não vou brigar, não vou lá brigar com o menino que brigou com ele. Ele não foi irado, então pague pela sua ira. Por que ele não pegou a mochila e foi embora? Por que ele não exerceu o domínio próprio e saiu daquela encrenca? A Bíblia está dizendo que o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. É um ciclo. Não tem como, irmãos. Isso acontece no pastorado. Como eu já disse, que a igreja vai filtrar esses pastores que estão vindo aí. O pastor que dá problema numa igreja, ele vai dar em todas as igrejas que ele passar. Todas as igrejas que ele passar. Então não contrate nenhum pastor que deu problema em outra igreja. Diga não para ele. Quando vocês elegeram um presbítero, que esse camarada é irascível, que ele não dá paz aos outros presbíteros, não o eleja nunca mais, porque todas as vezes que ele tiver no conselho, ele vai dar problema. Nós que já temos muitos anos de conselho, sabe disso. É assim ou não é, irmão Lorival? Olha, tem gente que vai para o conselho que é um cri-cri a vida toda. Ele é contra tudo, ele não consegue caminhar com todo mundo, ele não consegue abrir mão de alguns posicionamentos. Então ele cria um problemão, e é assim a vida toda. Pastor é da mesma maneira. Não muda, irmãos. Aí a gente tem pena de falar, vamos dar para ele mais uma chance. Vamos falar, vamos ajudá-lo para ver. Ele vai para o outro e dá problema também. Vai lá em todo lugar que ele for, dá problema. E o problema maior, irmãos, é que a igreja não conta. E a que está contratando não pergunta. Quando for contratar um pastor, vá atrás de saber quem é esse pastor. Se possível, pega uma comissão, vai lá na igreja que ele está pastoreando. Converse com os membros. Fale com as pessoas, como que ele é no trato? Como que ele é com pessoas? Pastoralmente, como que ele é? Porque pregar, irmãos, são palavras pré-meditadas. Escreveu. É a coisa mais fácil, é pregar no ministério. Não é difícil pregar. Está escrito. Agora, duro é o dia a dia. Das reações, das ações com as pessoas. Isso é o difícil. Para terminar, irmãos, não terminando. O quarto. Corte de uma vez por todas os argumentos antes que eles aumentem.
Quando você perceber que uma pessoa está querendo defender o seu pacotinho, diga para ele, vou fazer o seguinte, vamos depois sentar com as partes interessadas e a gente vai resolver isso. Olha o que Provérbios 17:14 diz, irmãos. Pode ler lá. Olha aqui, então veja aí. Então é como abrir brecha no dique. O que é um dique? É o separador da represa. O dique é o que impede a água de correr. É aquele separador que os carros passam por cima, onde tem pistas. E mesmo que não tem pista, eles fazem pista porque é muito grande aquele negócio. Mas há uma tradução, a sua tradução é NVI? A nossa tradução diz assim, como abrir da represa, assim é o começo da contenda. Resiste, pois antes que haja rixas. Ou seja, pare esse negócio. Porque quando começa, quem é que consegue conter uma avalanche? Ninguém. Quem é que consegue conter a água quando ela resolve descer? Ninguém. Noutra tradução diz assim, para iniciar um conflito, é como a liberação de uma inundação. Pare a disputa antes que ela estoure. Quando já xingou, quando já humilhou, quando já pôs para fora toda aquela sujeira, aí não tem jeito mais. Então, quando começa, diz, vamos parar. Vão parar, igual o pastor Francisco falou. Olha, não diga e não faça nada que você venha se arrepender. Leia-lhe primeiro. Ou seja, o que ele colocou em prática foi exatamente o princípio de Provérbios. Olha, antes que você faça besteira, porque se ele dá se ele empurra, ele não precisa nem de bater. O reverendo Francisco é pequenininho, miudinho, né? Se ele desse um empurrão no reverendo Francisco, ele perderia o diploma de teologia. Certeza absoluta. Por muito menos, o reverendo Francisco expulsou alunos do seminário. Porque o reverendo Francisco tinha um princípio, irmãos. E que às vezes esse princípio a gente não leva ele, por isso que a gente perde qualidade. O reino é maior do que as pessoas. O reino é muito maior do que as pessoas. E o reino não deixará de ser reino se perder um ou dois. Então é muito melhor o reino perder uma pessoa do que macular o reino. Cansei de ver o reverendo Francisco expulsar alunos do seminário. Por muito menos. Então, se esse menino empurra o reverendo Francisco, na última semana de faculdade, ele não receberia o diploma. Certeza absoluta. Porque o reverendo Francisco dizia o seguinte, que ele anda como se anda na Holanda, de tamanco, para não ver pisar no pé dos outros. E ele era assim mesmo. Ele foi um líder que nos deu a perspectiva correta do que nós deveríamos ser e do que o reino era. Tem lá recifenses, pernambucano nos ouvindo. Então eles devem ter conhecido o reverendo Francisco. Se foi o Flávio Elienay, pelo menos uma das conexões é Flávio Elienay. Um abraço. Temos Araraquara 7, Ribeirão Preto 6, Recife 2, Campinas 3, Franca 1,
Presbítero Sirtes, São Paulo 1. E aqueles que o nosso rastreador não conseguiu, um abraço também a todos esses irmãos. Irmãos, vamos viver como pacificador. Talvez hoje você vai ter a oportunidade de exercer a busca e a procura da paz. Sempre temos oportunidade de nos calarmos, oportunidade de não livrar o irado das consequências da ira. Então vamos orar para que Deus nos dê um temperamento manso, pacificador, para abençoarmos o local onde nós trabalhamos. Uma coisa boa, irmãos, é quando nós estamos em determinado lugar e fazemos a diferença para aquele lugar ser um lugar bom, gostoso. Então, que eu e vocês, como agentes dessa paz, possamos produzi-la nos lugares onde nós estivermos, no trabalho, no trânsito. Como nós precisamos de pessoas pacificadoras no trânsito. O trânsito está virando uma guerra, uma batalha no asfalto. Então, vamos exercer a nossa função de agentes transformadores, produzindo essa paz e buscando-a, perseguindo-a, quando ela estiver fugindo da nossa casa, do nosso trabalho, e que de fato gere realidades para nós e para o local onde nós estivermos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta palavra. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez agradecê-lo de todo o coração pela bênção da vida eterna, compartilhada conosco pelo teu Filho amado, que veio trazer essa vida e presentear-nos com ela, morrendo a nossa morte, para que a vida do Senhor fosse implantada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Obrigado, ó Deus, pelo trabalhar do teu Espírito Santo em nós, santificando-nos a vida, para que tenhamos não só a cara, mas as ações e reações do Senhor na vida. Obrigado, ó Deus, pelos frutos produzidos pelo teu Espírito Santo em cada um de nós. E o que nós queremos, ó Deus, é que estes frutos concorram para que de fato sejamos agentes do teu reino aonde estivermos. E principalmente, ó Deus, agentes daquela paz que o mundo não pode dar, aquela paz que nós sentimos dada como presente para cada um de nós por Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pela bênção de conhecermos a tua palavra, que é o norte, que é o paradigma, que nós aferimos a nossa existência a partir dela. Obrigado, ó Pai, por cada família aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por cada visitante que está aqui conosco. Que a graça do Senhor invada o coração, a vida de cada um que aqui está. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão conectados conosco. Aqueles que foram colocados aqui e aqueles que não foram apanhados, localizados pelo nosso rastreador. Que o Senhor esteja invadindo os seus lares, suprindo as suas necessidades, trazendo do Senhor, do teu coração, a resposta para as suas vidas. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos aqui.
Obrigado, Pai, porque esse é um tempo especial. Esse tempo em que nós podemos desfrutar desse cuidado paternal do Senhor. Acompanha-nos, Senhor, de uma maneira muito especial no nosso dia a dia. Mais uma vez, ó Deus, visite aqueles queridos do Senhor e nossos que estão enfermos. Deles, ó Deus, a certeza do cuidado paternal do Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.